Paz do Senhor, povo de Deus, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 11 de julho de 2024, glória a Deus, capítulo forte do Evangelho que João escreve. Deus seja louvado por esse Evangelho poderoso para crescimento espiritual, para um avivamento nas nossas almas e um entendimento maior do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? João, filho de Zebedeu, filho de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. João é primo de Jesus Cristo. Ele escreve esse evangelho após todas as lâmpadas dos apóstolos serem apagadas. Todos já estavam mortos. Só havia João vivo. E João escreve esse evangelho, como no primeiro vídeo que a gente gravamos falando sobre a defender o evangelho de Jesus Cristo, a defender os irmãos, a santa escritura, a defender ali o que estava acontecendo no meio ali da igreja. Muitos falsos mestres, muitas pessoas estavam se introduzindo com gnosticismo, com paganismo, entrando ali, trazendo a mistura religiosa para dentro do cristianismo e tirando, né, do foco verdadeiro, entrando com dualismo, entrando com meios de tirar o povo da verdadeira doutrina da sua palavra, da verdadeiro foco, sentido, que é Jesus Cristo, o verbo, a palavra viva que se cumpriu, a promessa do nosso Senhor, amém? Então João apresenta Jesus nesse evangelho como filho de Deus, a salvação do mundo, ele é o filho de Deus, né? E ele é o criador do mundo, mostra ele como Deus, apresenta Jesus como Deus, porque do misticismo que estava acontecendo, o gnosticismo estava tentando tirar, né, a veracidade, a verdade sobre Jesus ser o Filho de Deus, estava tentando trazer ele como um homem normal, né, como a gente vive os dias atuais, né, a gente vive esse tempo onde as pessoas... Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então muitos, né, que foram judeus que não receberam, até os dias atuais muitos dizem, Jesus foi um grande homem que veio na terra, Jesus foi um homem, né, de fé, e muita gente ali querem titular, né, querem dar título a Jesus, mas não querem aceitar que ele é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Então João escreve esse evangelho, né, trazendo a santidade, o poderio, a grandeza do nosso Deus. Jesus é o Redentor, o Criador, o Salvador, o Libertador, o Cordeiro Santo de Deus. Ele é o Deus vivo. Ele conta as estrelas e chama as estrelas pelo nome. Ele é o Criador de céus e terra. Isaías fala que ele pega a água do oceano e na palma da sua mão ele segura as areias do mar todas na sua mão. Então a terra é estrado para os seus pés. Irmãos, é muito sério isso. Ele é Deus. Aleluia! Deus poderoso, Deus criador. A água do oceano toda na palma da mão do Senhor. Os fios de cabelo da sua cabeça, ele sabe todos, um por um. Até aqueles que caem, né? Que a gente vai pentear o cabelo, sai aqueles fiozinhos. Do Senhor conhece um por um, né? Todas as células do seu corpo, né? Quando você estuda sobre ciência do corpo, você vai ver. Gente, dentro da nossa cabeça tem fios, né? São aqueles fios de neurônios. Numa contagem, parece que é 2.874 neurônios que tem na nossa cabeça, que todos funcionam e todos sabem a sua função. O coração, irmãos, é algo muito sério. Cada órgão do seu corpo foi projetado pelo próprio Deus. E muitas pessoas acreditam na teoria do Big Bang, né? Que o mundo, pum, explodiu, nasceu, o ser humano, pum, gerou do nada? Claro que não, irmãos. Fomos detalhados pela mão do nosso Deus. Oh, glória! Deus seja louvado por isso. Nosso Deus é grande. Então vamos lá. Paramos no verso 35. E agora nós vamos dar uma continuidade que vamos terminar. João Batista, ele vem proclamando no deserto, depois de Jesus vir, né, ter voltado do deserto, passado 40 dias no deserto, passado ali, foi tentado pelo tentador Satanás, diabo, depois ele vencer ali a tentação no deserto, depois dos 40 dias, ele teve fome, depois de 40 dias, os anjos o serviu, mas ele venceu a fraqueza humana ali no deserto, ele venceu a fraqueza humana para glorificar o nome dele e nos dizer que nós somos capazes de vencer, sim, no nome do Senhor. Amém? Então João Batista vem testificando que ele não é o Messias, que ele não era o Cristo, mas ele era a voz, o eco que clamava no deserto, estava preparando, aplanando as veredas, aplanando os caminhos para o Criador. Ele não diz ser Elias, ele não diz ser os profetas, mas ele diz ser a voz que clama no deserto.
Ele viria com propósito e ele cumpriu o seu propósito. E quando ali, no meio daquele contexto, daquele cenário, vai haver uma situação. Satanás vai tentar, como sempre, tomar proveito do momento. E ele vai tentar entrar no coração de João Batista, mas ele não vai achar espaço. Por quê? Os discípulos de João Batista começam a ver que os discípulos de Jesus cresciam, aumentavam, as multidões seguiam Jesus. Então Jesus estava ali na beira, batizando também. Mas não era Jesus que batizava. Quem batizava eram os discípulos que estavam com Jesus. Não era Jesus que batizava, era os discípulos. Nós vamos entrar no capítulo 3, capítulo 4, nós vamos falar sobre isso. Não era Jesus que batizava, mas sim os discípulos que estavam com Jesus que batizavam. E aqui eles vão vir no verso 29, não, do verso 34 diante, nós vamos ver que João Batista fala que era necessário que ele diminua e que Jesus cresça. Então, esse contexto é poderoso. Agora ele vai começar a chamar os seus primeiros discípulos, né? E um dos primeiros discípulos que vai ser chamado, ele vai chamar Filipe. Ele vai chamar Filipe, Natanael, Simão Pedro. Nós vamos ver aqui. Então, do verso 35 diz assim, ó, no dia seguinte João estava outra vez na companhia de 2 discípulos. E observando que Jesus passava, diz, eis o Cordeiro de Deus. Jesus passa, João Batista olha e glorifica a Deus e o adora. Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então já deixaram João Batista e seguiram Jesus, o Cordeiro de Deus. E então, quando eles chegam perto de Jesus, eles perguntam, mestre, aonde tu estás? Né? Aonde tu estás ali a pousar? E Jesus fala, o que procuras? Primeiro pergunta para eles, e eles vão perguntar onde Jesus está, ali os aposentos de Jesus. E Jesus vai responder para ele, vinde e vê. Vai ver que é um convite de Jesus, vem e vê. Esse convite o Senhor faz para todos aqueles que têm sede dele, para todos aqueles que têm desejo de conhecer o verdadeiro Deus. Então André é chamado por Deus e André já vai levar o evangelho ao seu irmão Pedro. Depois de André ser chamado por Jesus, vim de ver, André também vai chegar a Pedro e vai levar as boas novas, vai levar a Jesus Cristo. Aqui nós já vemos também começar a obra evangelística pessoal, a obra pessoal de evangelismo. André vai lá, fala para Pedro, e encontrando Pedro o Messias, quer dizer o Cristo, e ele levou, quando Jesus o olhou para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, quer dizer rocha, em aramaico quer dizer pedra. Jesus já dá a identidade de Pedro, tu és filho de João, e tu serás chamado, já trocou logo o nome, porque o Senhor conhecia o caráter de Pedro, e era necessário essa transformação de caráter em Pedro. Mas para frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre Pedro, porque as características desses discípulos que Jesus chamou, pessoas improváveis para viver o propósito do Senhor. Deus não chama pessoas que ao mundo olha e fala, nossa, esse aí tá perfeito para estar aqui nessa função. Não, Jesus olha para pessoas improváveis como eu e você, e pega pessoas de lugares improváveis como Nazaré. E aqui nós vamos ver que Natanael depois também vai seguir a Jesus. Filipe, lá de Betseba, André, Pedro, João, já está seguindo a Jesus. Então, Filipe vai falar para o seu irmão, vai falar para Natanael, para que seguir, porque ele tinha boas novas. Jesus de Nazaré era o Messias. Aí Natanael vai dizer, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aí Filipe responde para ele, vem e vê. As mesmas palavras que o Senhor disse a André, vinde e vê. Então o Senhor está fazendo um convite, vem e vê. Isso aqui é um convite mais que especial de Jesus para nossas vidas. Lá em Nazaré era um lugar improvável, era um vilarejo que era improvável, que não podia vir nada bom de Nazaré. Mas aí Filipe fala pela circunstância do cenário, porque Filipe sabia, Natanael sabia que o Messias viria não de Nazaré, o Messias viria lá da Galileia, né? O Messias viria de lá, de Jerusalém. E ele sabia que não poderia vir dali, porque viria de Belém. Então ele diz, poderia vir alguma coisa de Nazaré, porque Nazaré era um vilarejo improvável, um vilarejo pobre, um vilarejo que não tinha nenhuma circunstância que poderia vir alguém importante de lá. Os profetas profetizaram que Jesus viria de Belém, o Messias viria de Belém, e ele sabia
que quando viria de Belém, não de Nazaré, mas nós sabemos que Jesus nasce em Belém e depois Jesus se muda para Nazaré. Então, Natanael não sabia do nascimento de Jesus, do nascimento virginal de Jesus. Então, Natanael, aqui, ele atua na incredulidade, mas Jesus joga por terra toda a incredulidade, mostrando a onipotência, a onipresença dele para Natanael. Ele vai mostrar para Natanael que ele conhece o passado, o futuro e o presente de Natanael. Oh, glória! Jesus é maravilhoso. Jesus viu Natanael e se aproximando disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Jesus está trazendo para ele o passado. Jesus está dizendo: eu conheço você. Você caminha os passos de Jacó, porque Jacó, depois da sua transformação, depois da sua conversão, Jacó não tinha falsidade nele. Jacó continuou a andar com Jesus, trilhou os caminhos que os patriarcas trilharam. Começaram errando, mas terminaram bem. Então a gente entende isso, que Natanael era um homem que não tinha falsidade, não tinha fingimento. Era um verdadeiro israelita que guardava a Torá, que guardava a lei e não andava no engano. Então este homem vai conhecer o Deus onipresente a todo momento. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Aqui Jesus está falando do passado e do presente. Natanael estava debaixo da figueira a orar e a falar com Deus. Mas Jesus também estava voltando no passado de Natanael, porque quando Herodes dá a ordem para matar todas as crianças, quando ele queria matar e impedir o nascimento de Jesus Cristo, a mãe de Natanael esconde Natanael. Assim, o historiador Flávio José escreve falando sobre isso. É uma das composições que pode ser. Então, esconde ele debaixo da figueira entre as folhas, e ali ele ficou escondido e escapou da morte. Então, Jesus conhecia o passado de Natanael. Aí Natanael vai exclamar: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quer dizer, onisciente. Deus é onisciente. Deus conhece o meu passado, conhece o meu futuro, conhece o meu presente, conhece o meu amanhã e conhece o teu amanhã. Jesus conhece até onde nós suportamos as provas, as lutas. Jesus conhece aquilo que nós fizemos lá atrás. Não adianta tentar esconder de Deus. Podemos esconder até do homem, porque o homem não tem como saber se do céu não for revelado, porque Deus revela. Nós sabemos disso. Mas Natanael entendeu que Jesus estava lá e ninguém sabia. E Flávio José escreve que ninguém sabia dessa situação que aconteceu. Ninguém sabia, porque até então, se descobrisse, poderiam ser mortos, tanto Natanael quanto a mãe. Então eles mantinham isso em silêncio. O livramento que ele teve, que a mãe escondeu ele. Então Jesus conhecia o passado de Natanael. Oh, glória! Jesus conhece o seu passado, minha irmã. Seja o que você fez lá, meu irmão, seja o que eu fiz lá, Jesus conhece. Então não podemos viver uma vida de fingimento, de hipocrisia na presença do Senhor, porque o Deus que te conhece, ele está presente, onisciente, onipresente nas nossas vidas em cada segundo. Então Jesus respondeu: por quê? Disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois verás coisas muito maiores do que estás vendo. Então Jesus já está dizendo para Natanael: Natanael, tu verás a água ser transformada em vinho. Natanael, tu verás coxo andar, cego ver, aleijado andar. Natanael, tu verás prodígios e maravilhas, coisas grandes eu farei. Ainda você não viu tudo, Natanael. Isso é só o início. Só porque eu falei do seu passado, você já está achando que grandes coisas, você viu? Não viu? Tem muito mais. Irmão, tem muito mais coisas para ser revelado para a igreja. Tem muito mais coisas. O Senhor falou que nós faríamos prodígios e maravilhas maiores do que Ele fez. É porque muitos de nós não tomamos posse do que a palavra de Deus diz. Não acreditamos verdadeiramente no que a palavra diz. Eu tenho orado por prodígios e maravilhas que eu quero ver, irmãos. Eu quero ministrar a palavra do Senhor. Eu quero ver aleijado andar. Eu quero ver cego voltar a ver. Pessoas expelir câncer, enfermidade para fora. Porque isso é bíblico. A palavra de Deus nos afirma isso. Que nós faremos, em nome de Jesus, prodígios e maravilhas. Nós veremos coisas grandes acontecer. Então creia nisso, acredita. Deus está fazendo coisas grandes em prol daqueles que acreditam e que crê, porque o Senhor já deu poder à sua igreja. Aleluia. E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo, não é só porque Jacó viu o céu aberto, uma escada que descia e subia, mostrando que os anjos de Deus trabalham a favor
favor da igreja, trabalha a favor do povo de Deus, tu verás coisas maiores. Aleluia, Natanael. Abra a tua visão, minha irmã. Acredita, tem coisas grandes. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, não deixa a minha visão espiritual fechar. Abre, expande ela, para que nós possamos conhecer mais do Senhor. Então pede a Deus, faça essa oração, para que o Senhor abra o seu entendimento, abra o seu intelecto, abra sua visão espiritual, expande como olhos de águia, que você possa ver não somente o cenário de derrota, mas que você possa ver o que o Senhor preparou no nosso futuro. Amém? Porque Jesus está de braço aberto, esperando que a gente entenda esse propósito. Ele está esperando você entender, mas saiba, não perca tempo e olhe para que o Senhor, no primeiro olhar de Natanael, viu com incredulidade, mas no segundo olhar de Natanael entendeu. Primeiro olhar ele desprezou, primeiro olhar ele teve incredulidade, mas no segundo olhar de Natanael, ele viu que era o Filho de Deus que estava diante dele e que coisas grandes o nosso Senhor Jesus faz em prol de mim e de você. Se você crê, acredita. Nos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, Natanael provavelmente é Bartolomeu, né? Porque lá nos evangelhos lá você não vai achar o nome Natanael. Só aqui no evangelho de João que está escrito Natanael. Então, provavelmente, Bartolomeu é Natanael, né? Que está lá nos evangelhos sinóticos. Então, alinha a sua vida na direção daquilo que o Senhor falou, irmão. Alinha a sua vida na vontade do Senhor. Alinha a sua vida naquilo que o Senhor preparou para mim, para você. Acredita, o Senhor está no presente, no passado, no futuro, no porvir. Deus está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle do mundo e da humanidade. Deus está na direção de tudo, irmãos. Eu estive meditando de ontem para hoje e veio algo muito forte no meu coração, sabe? Nós estamos vivendo um contexto no Brasil. Eu vou falar no Brasil. Nós estamos vivendo um contexto no Brasil onde muitos estão provando as escolhas que fizeram em relação ao governo do Brasil. Estamos passando por um momento que nós estamos vendo as coisas acontecer, está indo para um declínio moral, nós estamos vivendo um declínio moral no Brasil. Só que o Senhor nos assegura pela sua palavra que aquele que está em Cristo está protegido e guardado. Então nós estamos em Cristo Jesus. Acredita, irmãos, acredita que o cenário pode estar totalmente desfavorável, mas Deus vai guardar a sua igreja. O Senhor foi ministrando isso forte no meu coração. As pessoas que não estão vivendo a providência do céu, as pessoas que não são fiel a Deus, as pessoas que não têm um propósito de Deus, as pessoas que não entendem a chamada de Deus na sua vida. Muitos estão vivendo na carnalidade, na naturalidade da terra, mas aqueles que estão vivendo o espiritual, que tomam posse daquilo que o Senhor falou, não está passando por prova, não está passando por luta financeiramente, porque entende que Deus é Deus de providência. Então muitas pessoas não conseguem entender a prosperidade na vida de um crente num cenário totalmente desfavorável igual nós estamos vivendo, num cenário totalmente desfavorável igual nós estamos vivendo. Então creia, você está guardado, escondido. O Senhor falou comigo, minha filha, creia, continua crendo, eu estou guardando, eu vou providenciar. O Senhor tem me abençoado a minha casa, abençoado a minha família, e eu sou grata a Deus por isso. E eu quero que você acredite e tome posse nisso. Nada vai impedir a prosperidade do Senhor na sua vida. O cenário pode estar desfavorável, mas é para crente cru, crente incrédulo, crente que está na igreja somente nominalmente, crente que só tem nome de crente, mas não é crente, não acredita na palavra, não vive uma vida de propósito, não vive uma vida de renúncia, não vive uma vida de princípios com o Senhor. Deus está abençoando quem está vivendo para Ele. Então invista naquilo que o Senhor falou com você e acredita, não é o cenário desfavorável do Brasil que vai impedir que você prossiga no que o Senhor tem com você. Então alinhe a sua vida com Deus, alinhe a sua vida para com o Senhor. Não se limite em fazer para Deus, não se limite em se entregar a Deus, não se limite em viver os propósitos de Deus. Viva os propósitos de Deus, porque Deus, Ele é atemporal, ele não está limitado ao tempo, tá? Nós somos pessoas temporais, né? Nós somos limitados ao tempo, mas o Senhor não, ele não é limitado ao tempo, tá? Ele não é limitado ao tempo. O nosso Deus é atemporal, é intemporal. Ele está em todo tempo, em todas as estações, ele está em todo momento. Ele é Deus ciente, onipotente e onipresente. Ele é Deus poderoso, amém? Então fica esse convite para você vir e ver, vir e provar o que Deus tem com você, amém? Deus te abençoe, que a graça do Eterno te fortaleça. Nós vamos entrar agora no capítulo 2, para a glória de Deus, no próximo vídeo, aleluia, e vamos orando, confiando, e leia o capítulo, porque aquilo que eu
não falar, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Aquilo que eu não entrar, o Espírito Santo vai te fazer entender. Então leia os capítulos que nós estamos do Evangelho de João. Você que nunca leu o Evangelho, você que ainda nunca leu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João todo, é a sua oportunidade de ler. Irmãos, nós estamos vivendo uns dias muito difíceis e precisamos de incentivo um do outro. Não de ficar andando de moleta, mas incentivo. Eu te incentivo, você me incentiva e juntos nós chegaremos ao céu. Deus te abençoe, que a graça do Eterno te fortaleça. Seja bem-vindo no canal. Muito obrigada por confiar e se inscrever neste canal Desperta Crente. Um beijo para cada um dos meus irmãos que tem aí dado força, que tem dado incentivo para me continuar. Muitas pessoas me mandam mensagem e falam comigo: missionário, eu estou lá no canal, uma benção, eu tenho aprendido muito, eu tenho tido vontade mais de ler a Bíblia, de orar, e eu louvo a Deus, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, quem faz isso é o nosso Deus, que a glória seja dada toda a Ele, em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando para a glória de Deus. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te dê um dia abençoado na presença dEle.